Ele sempre voltava quando o sol começava a se esconder atrás das árvores. Lembra Dona Marlene, ajustando o pano que cobre a mesa da cozinha. Zezinho era pontual como relógio. Nunca, em 15 anos de casada, ele chegou depois do anoitecer. José Amaro de Souza, conhecido na comunidade de Feijó como Zezinho do Capim, tinha essa fama. Homem de palavra, trabalhador incansável, desses que acordam com o primeiro canto do galo e param apenas quando a escuridão toma conta da floresta acreana. Aos 34 anos, ele carregava nas mãos calejadas a experiência de quem nasceu lidando com a terra. Naquele sábado, 23 de março de 1991, a rotina seguiu igual a qualquer outro dia. Zezinho acordou às 5 da manhã, tomou seu café preto acompanhado de tapioca que Marlene havia preparado e saiu para terminar as valas de irrigação que vinha cavando há 3 dias. O pequeno Tiago, de apenas 7 anos, ainda dormia quando o pai beijou sua testa e sussurrou para a mãe: "Volto antes do almoço." A propriedade da família ficava a cerca de 2 quilômetros do centro de Feijó, numa área onde as casas de madeira se espalhavam entre pequenos roçados e igarapés. Era um local tranquilo, onde todos se conheciam e as portas raramente permaneciam trancadas. Zezinho cuidava de um terreno de 5 hectares, onde plantava mandioca, milho e criava algumas galinhas e porcos. Por volta das 10 da manhã, Dona Neuza, vizinha mais próxima, viu Zezinho trabalhando na vala próxima ao limite da mata. Ele acenou para ela, como sempre fazia, e continuou seu trabalho. Era a última vez que alguém o veria vivo. Quando o sol começou a declinar e Zezinho não apareceu para o almoço, Marlene sentiu uma inquietação diferente. Pegou Tiago pela mão e caminhou até o local onde o marido deveria estar trabalhando. O que encontrou ali a fez tremer. A enxada fincada na terra, ainda suja de barro, e o balde de alumínio tombado ao lado da vala meio escavada. "Zezinho! Zezinho!" gritou pelo terreno, mas apenas o eco de sua própria voz retornou entre as árvores. Os rastros das botas do marido seguiam pela terra mole até a beira da mata densa, onde simplesmente desapareciam, como se ele tivesse se dissolvido no ar. A notícia do desaparecimento de Zezinho se espalhou pela comunidade com a velocidade dos boatos do interior. Antes mesmo do anoitecer, vizinhos, amigos e conhecidos se reuniam na casa de Marlene, organizando grupos de busca. Seu Raimundo, o mais antigo morador da região, assumiu a coordenação das buscas com a experiência de quem conhecia cada trilha e igarapé num raio de 20 quilômetros. "A mata não brinca", dizia ele, ajustando o chapéu de palha na cabeça. "Mas Zezinho conhece essa região melhor que muita gente. Ele não se perderia assim." Durante 3 dias consecutivos, mais de 40 pessoas vasculharam a floresta. Percorreram trilhas abandonadas, igarapés escondidos, clareiras esquecidas. Levaram facões para abrir caminho, lanternas para iluminar os cantos mais escuros e cachorros treinados para seguir rastros. Mas a floresta acreana parecia ter engolido José Amaro sem deixar vestígios. A delegacia de Feijó, com apenas 2 policiais, registrou o desaparecimento no 3º dia. O delegado Armando Santos, um homem corpulento de meia-idade, visitou o local e examinou a enxada e o balde abandonados. "Não há sinais de violência", concluiu, anotando num caderno surrado. "Provavelmente se perdeu na mata ou teve algum acidente." Marlene não aceitava explicações simples. "Meu marido nasceu aqui. Ele conhece essa terra como conhece a palma da mão. Alguma coisa aconteceu", insistia ela, os olhos vermelhos de tanto chorar. As semanas se transformaram em meses. A comunidade gradualmente retomou sua rotina, mas a família de Zezinho permanecia em suspenso. Marlene vendia os poucos animais que tinham para conseguir dinheiro, enquanto Tiago, sem compreender completamente o que havia acontecido, perguntava todos os dias quando o pai voltaria. O caso gerou teorias diversas entre os moradores. Alguns acreditavam que Zezinho havia sido atacado por algum animal selvagem e o corpo arrastado para dentro da mata. Outros suspeitavam de problemas com poceiros ou grileiros que disputavam terras na região. Havia ainda quem cogitasse a possibilidade de ele ter simplesmente abandonado a família, embora todos que conheciam Zezinho descartassem essa hipótese imediatamente. Dona Neuza, a vizinha que havia visto Zezinho pela última vez,
Desenvolvia pesadelos constantes. Eu deveria ter ficado observando mais tempo, repetia ela. Talvez pudesse ter ajudado de alguma forma. 2 anos depois do desaparecimento, com as buscas oficiais há muito encerradas e a esperança da comunidade quase esgotada, Marlene tomou uma decisão dolorosa. Vendeu a propriedade por um preço simbólico para um parente distante e mudou-se para Rio Branco com Tiago. Não consigo mais ficar aqui, explicou aos vizinhos no dia da partida. Cada canto desta terra me lembra dele. A casa de madeira onde a família havia construído seus sonhos foi gradualmente sendo tomada pelo mato. As valas que Zezinho cavava no dia do desaparecimento se encheram com as chuvas e se transformaram em pequenos brejos. A natureza reclamava lentamente o território, apagando os vestígios de uma vida que havia sido interrompida de forma tão abrupta. Os anos passaram, e o caso de José Amaro de Souza se transformou numa daquelas histórias que os moradores mais antigos contavam aos visitantes, sempre acompanhada de um suspiro e da frase: "A floresta tem seus mistérios." 15 de agosto de 2009, mesmo local, Feijó, Acre. 18 anos haviam se passado quando Tiago de Souza, agora um homem de 25 anos, retornou à terra onde nasceu. Formado em técnico agrícola em Rio Branco, ele nutria o sonho de reconstruir a propriedade rural da família e honrar a memória do pai, que mal havia conhecido. A antiga casa de madeira estava em ruínas, com tábuas apodrecidas e o telhado praticamente desmanchado pelas chuvas e pelo tempo. Mas Tiago via potencial naquela terra que permanecera praticamente intocada desde a partida da família. Decidiu erguer uma nova residência no mesmo local, aproveitando os alicerces de pedra que Zezinho havia construído décadas antes. Para facilitar a vida na propriedade isolada, Tiago planejou construir uma cisterna que garantisse água limpa durante os períodos secos. Contratou 2 trabalhadores locais, seu Antônio e João da Silva, homens experientes em escavações, para cavar o buraco de 3 metros de profundidade necessário para o reservatório. O local escolhido ficava a cerca de 50 metros da antiga casa, numa área plana cercada por árvores frutíferas que Zezinho havia plantado. Era um terreno firme, ideal para uma cisterna, e Tiago acreditava que ali a água se manteria fresca, mesmo nos meses mais quentes. No terceiro dia de trabalho, quando a escavação atingiu aproximadamente 2 metros de profundidade, a enxada de seu Antônio bateu em algo que não era terra comum. "Opa, tem alguma coisa aqui", alertou ele, parando o trabalho e limpando o suor da testa. Inicialmente, pensaram ter encontrado uma raiz muito grossa ou um galho enterrado, mas à medida que removiam a terra ao redor, perceberam que se tratava de algo completamente inusitado. A estrutura tinha formato orgânico, como se fosse um tronco, mas apresentava simetrias e curvas que pareciam deliberadas, quase humanas. "Isso não é madeira comum", observou João, ajoelhando-se na borda da escavação. "Olha a forma, parece que alguém moldou isso." Tiago desceu no buraco para examinar pessoalmente o achado. O bitronco tinha aproximadamente 1,5 metros de comprimento e apresentava uma coloração escura, quase negra, mas com veios dourados que brilhavam sob a luz do sol. Ao tocar a superfície, sentiu que ela estava morna, como se houvesse vida correndo por dentro. Com cuidado redobrado, os 3 homens passaram horas removendo a terra ao redor da estrutura. Gradualmente, a forma se revelou por completo. Parecia mesmo um casulo ou uma crisálida gigante, com sulcos e ondulações que sugeriam contornos humanos. A descoberta mais perturbadora veio quando conseguiram limpar completamente uma das extremidades. Ali, protegidos por uma espécie de resina endurecida, estavam fragmentos que claramente eram ossos humanos. E ao lado, quase totalmente corroída pela umidade e pelo tempo, jazia uma enxada antiga, com um cabo de madeira que ainda mantinha vestígios de tinta azul. Tiago sentiu as pernas bambearem. Reconheceu imediatamente aquela ferramenta. Era igual à que seu pai usava, com a mesma marca no metal e a mesma cor no cabo. Marlene havia comentado várias vezes que Zezinho pintava suas ferramentas de azul para não perdê-las no mato. "Meu Deus!", sussurrou Tiago, sentando-se na beira da escavação. "Acho que encontramos meu pai." Seu Antônio e João se entreolharam em silêncio. Era uma descoberta que ultrapassava qualquer coisa que pudessem imaginar.
O que mais os impressionava era o estado de preservação da estrutura lenhosa e a forma como os ossos pareciam estar organizados em posição fetal, como se a pessoa tivesse se acomodado ali voluntariamente. Tiago pediu aos trabalhadores que parassem a escavação e cobriu cuidadosamente o achado com lona. Precisava pensar, precisava processar o que haviam encontrado. Naquela noite, ligou para a mãe em Rio Branco e, com a voz embargada, contou sobre a descoberta. A confirmação veio 2 semanas depois, através de um exame forense realizado em Rio Branco. O material ósseo encontrado na estrutura lenhosa pertencia mesmo a José Amaro de Souza. A identificação foi feita através de registros dentários que Marlene havia guardado religiosamente durante todos aqueles anos. Mas o laudo médico trazia informações que desafiavam qualquer explicação convencional. Segundo o relatório, a estrutura de madeira não estava morta. Havia circulação de seiva, crescimento celular ativo e as raízes microscópicas pareciam ter se desenvolvido a partir dos próprios ossos encontrados. Dr. Eduardo Campos, o médico legista responsável pelo caso, admitiu em entrevista que nunca havia visto algo semelhante. É como se houvesse ocorrido uma simbiose entre o material orgânico humano e vegetal, explicou ele, folheando o relatório técnico. Os ossos não mostram sinais de trauma ou violência. Tudo indica que a pessoa estava viva quando esse processo teve início. A notícia se espalhou rapidamente pela região, atraindo curiosos, pesquisadores e até mesmo repórteres de jornais de outros estados. Tiago, no entanto, tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Depois de longas conversas com a mãe e noites sem dormir refletindo sobre o achado, decidiu não remover a estrutura do local. Meu pai virou raiz, disse ele numa entrevista emocionada para a rádio local. Acho que a terra só quis guardar o que era dela. Ele amava esta propriedade mais que tudo na vida. Talvez tenha encontrado uma forma de ficar aqui para sempre. Tiago mandou construir a cisterna ao redor da estrutura, deixando-a intacta no centro do reservatório. Instalou uma tampa de vidro grosso que permitia visualizar o casulo sem perturbá-lo, e um sistema de filtros que garantia a qualidade da água sem interferir no desenvolvimento natural da formação lenhosa. Marlene visitou o local apenas uma vez. Ficou horas contemplando a estrutura através do vidro, tocando suavemente a superfície da tampa. Ele está em paz, murmurou ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sempre disse que queria ser enterrado debaixo da seringueira, mas acho que a floresta decidiu por ele. Os moradores mais antigos da região não demonstraram surpresa com a descoberta. Seu Raimundo, agora com mais de 80 anos, contou que na cultura local havia lendas sobre pessoas que se integravam à floresta quando chegava sua hora. Os antigos diziam que alguns escolhidos viram árvore, explicou ele. Nunca acreditei muito, mas agora, desde então, acontecimentos estranhos foram relatados pelos vizinhos. Durante as madrugadas de chuva intensa, moradores próximos afirmam ouvir o som de água borbulhando na cisterna, mesmo quando ela está cheia e sem movimento aparente. A água, testada várias vezes, mantém-se sempre limpa e tem um sabor levemente adocicado que lembra a seiva das árvores. Tiago construiu sua nova casa exatamente onde ficava a antiga residência da família e passou a cuidar da propriedade com o mesmo carinho que o pai demonstrava. Todas as manhãs, antes de começar o trabalho, ele visita a cisterna e fala com a estrutura que abriga os restos de José Amaro. Bom dia, pai, diz ele, colocando a mão sobre o vidro. Vou cuidar bem da nossa terra. A propriedade prosperou de forma surpreendente. As plantas crescem mais rapidamente, os frutos são mais doces, e mesmo durante os períodos de seca prolongada, o terreno mantém uma umidade natural que impressiona os vizinhos. Alguns acreditam que é a influência de Zezinho, que encontrou uma forma de continuar cuidando da terra que tanto amava. Em entrevistas posteriores, Tiago sempre menciona o cheiro característico que exala da cisterna nas manhãs mais úmidas, um aroma de capim molhado misturado com terra fresca, exatamente o mesmo perfume que José Amaro trazia impregnado nas roupas quando voltava do trabalho no roçado. Meu pai virou parte da floresta, concluiu Tiago numa conversa recente. E a floresta virou parte dele. Acho que não existe forma mais bonita de continuar existindo. 2015,
6 anos após a descoberta. A propriedade de Tiago havia se tornado uma referência na região. O que antes era um pequeno terreno rural transformou-se numa das produções mais prósperas de Feijó, atraindo a atenção de técnicos agrícolas e pesquisadores de universidades do Acre e de outros estados. Mas não eram apenas os resultados excepcionais da plantação que despertavam curiosidade. Dr. Marina Santos, bióloga da Universidade Federal do Acre, visitava a propriedade regularmente há 3 anos, monitorando a estrutura na cisterna como parte de um estudo científico que desafiava conceitos estabelecidos da botânica. Nunca documentamos um caso de simbiose pós-morte dessa magnitude, explicava ela aos estudantes que a acompanhavam nas visitas de campo. A estrutura lenhosa havia crescido visivelmente durante os anos. O que antes media 1,5 metro, agora ocupava quase toda a extensão da cisterna, formando um intrincado sistema de raízes que se espalhava pelo solo circundante sem interferir na qualidade da água. Pelo contrário, análises demonstravam que a água estava mais pura do que jamais estivera, rica em minerais benéficos e completamente livre de contaminantes. Tiago havia se casado com Ana Paula, uma professora da cidade que inicialmente estranhou a história da família, mas que gradualmente se encantou pela paz que emanava da propriedade. O casal agora esperava o primeiro filho, e Tiago já havia decidido que contaria à criança sobre o avô que virou parte da terra. Às vezes sinto que ele está cuidando de nós, confessou Ana Paula durante uma entrevista para um documentário local. Pode parecer estranho, mas desde que vim morar aqui nunca me senti tão protegida. Dona Marlene, agora com quase 70 anos, havia retornado a Feijó 2 anos antes, construindo uma pequena casa próxima à propriedade do filho. A proximidade com o local onde Zezinho descansava trouxe-lhe uma serenidade que ela não experimentava desde o desaparecimento do marido. Converso com ele todas as manhãs, revelou ela, regando as flores que plantara ao redor da cisterna. A conto sobre o neto que está chegando, sobre como Tiago se tornou um homem bom. Sei que ele escuta. O fenômeno na cisterna também atraiu visitantes de outras regiões. Famílias que haviam perdido entes queridos em circunstâncias misteriosas vinham até Feijó em busca de consolo, encontrando na história de José Amaro uma forma diferente de entender a morte e a continuidade da vida. Padre Miguel, o pároco local, inicialmente receoso com as implicações religiosas do caso, passou a incluir a propriedade em suas visitas pastorais. Deus trabalha de formas que nem sempre compreendemos, filosofava ele. Se a terra guardar nossos corpos e a nossa essência continuar alimentando a vida, talvez seja essa uma das formas mais puras de ressurreição. Seu Raimundo, o organizador das buscas originais, viveu o suficiente para ver a conclusão da história que ajudara a escrever. Antes de falecer, aos 89 anos, pediu para ser enterrado no pequeno cemitério de Feijó, mas deixou um último desejo, que plantassem uma muda de seringueira sobre seu túmulo. Se é der certo pro Zezinho, quem sabe funciona comigo também. Brincou ele no leito de morte, arrancando sorrisos dos familiares mesmo naquele momento difícil. A descoberta científica mais significativa veio em 2016, quando a equipe da Dr. Marina conseguiu isolar e estudar as células da estrutura lenhosa. O material genético apresentava características únicas, combinava DNA humano com DNA vegetal, de forma que a ciência considerava impossível, criando uma forma de vida híbrida que mantinha características de ambos os organismos originais. Estamos documentando algo que pode revolucionar nossa compreensão sobre os limites entre vida e morte, publicou o Dr. Marina em um artigo científico que ganhou repercussão internacional. Este caso sugere que, em condições específicas, a consciência humana pode encontrar formas de persistir através de simbiose biológica. O artigo atraiu pesquisadores do mundo inteiro, mas Tiago estabeleceu regras rígidas para as visitas. A propriedade continuaria sendo, antes de tudo, uma casa de família. As pesquisas eram bem-vindas, desde que respeitassem a privacidade e a natureza sagrada do local. Em 2018, nasceu Miguel de Souza, filho de Tiago e Ana Paula. O menino demonstrava desde pequeno uma afinidade especial com as plantas da propriedade e, aos 2 anos, já sabia onde ficava o vovô Zezinho,
apontando sempre na direção da cisterna quando perguntado. Ele nunca conheceu o avô, mas parece que carrega algo dele, observava Tiago, vendo o filho conversar sozinho próximo às árvores. Às vezes tenho a impressão de que papai encontrou uma forma de estar presente na vida do neto. Durante uma tarde de chuva intensa em 2019, algo extraordinário aconteceu. A estrutura na cisterna começou a emitir uma luz suave, dourada, visível mesmo através da água. O fenômeno durou apenas alguns minutos, mas foi testemunhado por toda a família e documentado em vídeo por Ana Paula. Bunsi foi como se ele estivesse nos dizendo que estava bem, descreveu Marlene, ainda emocionada dias depois do evento. Uma despedida luminosa, ou talvez uma forma de celebrar a chegada do neto. Análises posteriores não conseguiram explicar cientificamente o fenômeno luminoso, mas detectaram um aumento significativo na atividade celular da estrutura durante aqueles minutos. Doutor. Marina classificou o evento como de uma manifestação energética de origem desconhecida, possivelmente relacionada a processos bioquímicos ainda não compreendidos pela ciência. Hoje, quase 30 anos após o desaparecimento original, a história de José Amaro de Souza continua inspirando pessoas do Brasil e do exterior. A propriedade da família se tornou um centro informal de estudos sobre vida, morte e continuidade, mas mantém sua essência de lar rural, onde 3 gerações aprenderam que o amor pela terra pode transcender até mesmo os limites da morte física. Tiago, agora um homem maduro de 35 anos, criou uma pequena fundação que ajuda famílias rurais a desenvolver técnicas de agricultura sustentável. Papai sempre disse que a terra cuida de quem cuida dela, explica ele aos grupos que visita. Acho que nossa missão é ensinar isso para outras pessoas. A cada manhã, quando o sol nasce entre as árvores da propriedade, 3 gerações da família de Souza se reúnem ao redor da cisterna. Marlene traz flores frescas. Tiago compartilha os planos do dia. Ana Paula conta sobre os progressos de Miguel e o menino, agora com 4 anos, sussurra segredos que só ele e o avô parecem entender. E a água da cisterna continua borbulhando suavemente nas madrugadas chuvosas, exalando aquele aroma inconfundível de capim molhado que marca a presença eterna de José Amaro de Souza na terra que escolheu para viver e para permanecer.